Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela ZNN One, você que nos acompanha através da página da ZNN One no Facebook ou pelo canal oficial da ZNN One no YouTube. Hoje dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputados federais, os pré-candidatos de toda a nossa região. Estamos recebendo hoje o advogado, professor universitário, Fernando Galvão Moura, ex-prefeito de Bebedouro, foram 8 anos, Fernando? 8 anos. Foi presidente do CODEVAR, que é o consórcio de municípios aqui da região, e a convite do governador Rodrigo Garcia, atualmente atuando na assessoria do governo de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao programa Ponto de Vista. Prazer estar aqui, mas eu queria fazer só uma reflexão inicial, Marcelo, já iniciando o nosso bate-papo. Você sabe que um dia desses eu fui dar uma entrevista na CNN, inclusive convidado para representar o nosso governador Rodrigo Garcia. E aí o apresentador falou assim: Fernando é advogado, fez mestrado em Direito Constitucional, deu aulas no Unifeb aqui em Barretos, no Unifafib Bebedouro. Aí falou um pouco do meu currículo, Aí eu olhei para ele e falei assim, o nome dele, olha, você sabe que eu preferia que você falasse assim, aqui está o Fernando Galvão, pai do Levi, marido da Aline e filho do seu Carlos e da professora Dona Ana. Com certeza. Sabe que essas coisas, é engraçado, você estava falando um pouco do meu currículo, Eu tive aí uma grata satisfação de passar boa parte da minha vida acadêmica aqui em Barretos, Onde tive grandes e construí grandes amigos. Eu fui professor aqui da FADA, Faculdade de Direito e Administração, lá no passado, quando ainda nem existia o Centro Universitário Unifeb. Então foi lá na FADA, lá em 1999, Dr. José Henrique de Freitas, Dr. Neyton, Dr. Paulo Teotônio, tantos amigos aqui, professores que dividiram comigo a época, Dr. Naú, que era promotor de justiça. Me lembro nitidamente dos meus alunos, quantos amigos aqui desde a primeira turma. Inclusive a doutora Cassiane, que deu entrevista aqui a semana passada, foi nossa aluna, Imagina o orgulho meu de saber que uma aluna minha, depois advogada, professora de direito ambiental, mas estou te dizendo assim, para iniciar nosso bate-papo, nossa conversa, essa história de currículo na vida, essa história de quem você tem que tomar muito cuidado e entender efetivamente quem que nós somos, qual é a nossa verdadeira missão nesse espaço que nós vivemos, E eu digo para você, graças a Deus eu tive oportunidades na minha vida, estudei, fiz faculdade na PUC de Campinas, me formei lá em 1995 na faculdade de Direito da PUC, que é uma faculdade muito tradicional em Campinas. Depois eu fiz meu mestrado na UNAERP em Direito Constitucional e depois eu tive a oportunidade de ser professor universitário, que foi realmente um momento muito importante na minha vida. E aqui em Barretos, eu digo para você, foi quando eu tive a primeira oportunidade de ser professor de Direito numa faculdade de Direito. Eu comecei dando aula de Direito em Administração de Empresas lá no IMESP, em Bebedouro. Mas no Direito foi me dada a primeira oportunidade. E eu agradeço muito ao Dr. Neyton Fantoni Júnior, juiz de Direito, que mora aqui em Barretos, marido da Cláudia, que é procuradora do município aqui de Barretos. E agradeço muito a ele porque ele dava Direito Constitucional 1 e 2 e eu peguei Direito Constitucional 3 e 4. E ele dividiu as disciplinas dele comigo. Então você imagina, um moleque, podemos dizer, eu tinha cabelo ainda naquela época, Hoje meu cabelo já foi um pouco, mas naquela época, um moleque mais magrinho, menos barrigudo, Eu cheguei na faculdade dando aula de Direito Constitucional, dividindo com o juiz de Direito, imagina. Eu era um moleque, eu tinha acabado de terminar. Quantos anos você tinha? Em 1999, eu tinha 26 anos, 27 anos. Então, assim, para um curso de Direito, para um curso de Direito, entre 25 e 26 anos, para um curso de Direito, o único curso de Direito da região, e eu dividi a disciplina com um juiz de Direito, que é, assim, uma referência dentro do Direito. Para mim, vocês imaginam, aqui eu estou falando, assim, até... Você desculpa começar esse bate-papo com esse assunto, Não, mas tranquilo. Isso me fez relembrar uma oportunidade que eu tive aqui em Barretos de aprender com os meus alunos. Porque eu era muito novo, eu tinha alunos aqui de Barretos, que é aquela demanda reprimida,
que é aquela história de querer fazer direito, grandes empresários, gerentes de empresas, pessoas do comércio que queriam fazer direito e era a primeira faculdade, a primeira turma de direito da região. Nós Pessoas tínhamos, com bastante experiência no seu segmento. inclusive em Bebedouro mesmo. Essa semana eu estava conversando com o Rogério Azevedo, que é um dos diretores do sistema cooperativista, trabalha na Copercitos. Ele falou, eu fui teu aluno na primeira turma de direito lá em Barretos. Não tinha direito em Bebedouro. Bebedouro foi ter direito muito tempo depois. Inclusive eu acabei coordenando o curso de direito lá na época, implantamos o curso. Então, você não imagina o que era para mim, o aprendizado que foi para mim dividir as aulas com o Dr. Neyton Fantoni Júnior, que eu quero aqui cumprimentar mais uma vez. Então, Marcelo, você desculpa aí, você falou do currículo, mas o meu maior currículo é ser pai do Levi, marido da Aline, filho do Dr. Carlos, que é advogado, e da professora Donara. Você já era o que eu ia te falar para você falar mesmo sobre isso, né? A gente aqui para trazer o perfil dos pré-candidatos, a gente já começa sempre por aí mesmo, né? A família, né? Era contar mesmo um pouco. Importante. Mas assim, você é natural de Bebedouro, a sua infância foi em Bebedouro? Sim, eu sou nascido em Bebedouro, em 1972. Sou da época da bolinha de gude, sou da época do skate, sou da época de jogar bola na rua, do carrinho de rolemã. Quantas vezes que eu não ralei o meu joelho caindo para lá, caindo para cá. Sou da época de brincar na rua mesmo, né? Numa fase diferente. Hoje a gente vive uma fase completamente diferente. A juventude aprendeu com isso aqui, né? A internet. Agora a mania é o seguinte, né, Marcelo? Você tem que falar em 5 segundos, né? Ou fazer um vídeo em 10 segundos, porque senão ninguém vê, ninguém ouve, ninguém fala. Então, eu sou da época que eu gostava de ler livros, né? Eu sou da época da cartilha Caminho Seguro, né? Caminho Suave, Caminho Seguro, Caminho Suave. Que é um caminho seguro, não deixa de ser um caminho seguro. Caminho Suave é a cartilha que a gente aprendeu os primeiros passos, né? Caminho Suave. Eu sou da época de que professor, quando chegava na sala de aula, a gente tinha que levantar para receber. Verdade. Eu estudei num colégio que eu cantava o hino nacional todos os dias de manhã. E hoje você vê uma sociedade que não respeita as pessoas. Então esse é o grande problema. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente está vivendo um momento que nós estamos perdendo as referências, né? As referências no sentido, os meus professores foram inesquecíveis. Eu sei o nome de todos, desde a primeira série. Eu também lembro. E eu tinha eles com a maior autoridade, eram meus pais e meus professores. Hoje, quem são as referências da juventude? Se você perguntar para um jovem assim, quem é tua referência na área da cultura? Quem é tua referência na área social? Na área da cultura, você vai falar que é o Kevinho. Aí você vai mais além. Quem é a sua referência na área política? Aí não vai, nem responde. Perderam a referência. E isso é um problema. Porque quando uma pessoa perde a sua referência, ela vai acreditar em quê? Quem é o exemplo, quem é o modelo? Os meus modelos foram os meus pais e meus professores, a quem eu agradeço a tudo que eu conquistei na minha vida. Se eu tive alguma coisa na minha vida, se eu cheguei em algum lugar na minha vida, claro que teve nosso esforço, mas foi pelo mérito da minha formação, inclusive a minha formação religiosa. Porque eu acho que a pessoa tem que ter família, tem que ter Deus e tem que ter uma formação. E eu, graças a Deus, tive uma infância muito legal lá em Bebedouro, muitos amigos que até hoje, né, eu consigo nutrir esses amigos de infância que fazem tanta diferença na nossa vida. E depois eu fui fazer a faculdade, com 17 anos eu fui morar em Campinas. Tem que ter uma base para poder... eu fui embora com 17 anos, fiz a faculdade em Campinas, trabalhei muito tempo em São Paulo, mesmo fazendo estágio na faculdade, eu já trabalhava no Fórum João Mendes, lá em São Paulo, né? No Fórum Mário Guimarães, que era da área criminal, né? Que eu fiz estágio no escritório chamado Musete Advocacia, lá em Campinas, um escritório muito, muito grande. E aí eu comecei a fazer estágio, fazia muitas audiências em São Paulo, capital. E aí depois eu fui fazer mestrado na UNAERP, em Ribeirão Preto. Foi quando eu entrei na área acadêmica efetivamente, né? Dei aulas aqui em Barretos, fui um dos professores do núcleo jurídico aqui pertinho de vocês, que é toda a parte prática de estágios.
E aí implantamos o curso de Direito do Unifafib lá em Bebedouro, que inclusive tem uma conterrânea de vocês, a dona Iná, né, Soares de Carvalho, que ela é de Barretos, mas está na administração do Unifafib em Bebedouro, e no IMESB em Bebedouro, que é a faculdade municipal. Então, eu dava aula nas 3 faculdades ao mesmo tempo, coordenava uma, coordenava estágios na outra e dava aulas na outra. E comecei também na advocacia lá em Bebedouro. Aí tem essa parte da política, né, que acabou acontecendo. Mas aí essa questão esse interesse pela política já começou a surgir ali nessa fase universitária. Não, Marcelo, não foi. Eu vou te falar para você onde foi. Você vai até assustar. Ah. Eu nem sei se eu devo falar ou não, mas posso falar aqui. Não, tem que falar. Ô Caio, você que está aí na técnica, e Eliezer, você que é psicólogo e advogado, né? Inclusive eu cheguei aqui, eu vi Freud ali logo que eu cheguei, né? E eu me lembrei, Eliezer, de uma frase, você que é psicanalista, eu lembrei de uma frase de Freud, que fala assim, ó, nós somos feitos de carne, só que na vida, para você suportar, você tem que ser de ferro. Você que está me acompanhando aí, avalia e reflete junto comigo. Nós não estamos aqui numa terapia, quem sou eu? O Eliezer tem uma capacidade, estudou para isso, mas vamos ser sinceros, para a gente viver hoje e conviver, viver é uma coisa, conviver é outra. Para você conviver hoje, você tem que ser de ferro, porque você recebe energias, pancadas de tudo quanto é lado. Você levantou, você já tem as suas angústias, né? Na verdade, você tem que vencer a si mesmo, né? Primeira coisa é você se superar a si mesmo. Aquela pessoa que busca os seus próprios desafios interiores para poder avançar, então você primeiro precisa se superar, para depois superar as pancadas externas. Então, eu estou te falando isso porque quando você me pergunta quando isso começou na minha vida política, e eu nunca imaginei que lá atrás, quando eu fui presidente do centro cívico, do colégio onde eu estudei, com 12 anos de idade, e depois eu fui síndico de prédio no meu condomínio que eu morei lá em Campinas, né? E depois eu fui também presidente do centro cívico, do diretório acadêmico do curso de Direito lá de Campinas, para entender que a tendência de uma pessoa que normalmente gosta de gente, gosta de trabalhar e gosta muitas vezes de levar pancada mesmo, porque a pessoa que está ali sendo, se colocando numa posição de liderança, ela tem que ter consciência que ela vai receber críticas. Com certeza. E eu agradeço as críticas que eu sempre tive na minha vida política. Porque foram elas que me fizeram enxergar muitas coisas. Eu agradeço os problemas que eu tive, porque é os problemas que te dão serenidade, paciência e sabedoria para poder enxergar o outro lado. Não a ofensa. Não. A ofensa não. Mas a crítica construtiva, ela te transforma numa pessoa que você é de carne e osso. Acabei de falar para o Eliezer aqui, né? Somos feitos de carne. Mas você tem que se comportar como de ferro para poder entender qual que é a sua missão. Aí eu te respondo. Eu fui presidente do Centro Cívico com 12 anos, depois eu fui fazer faculdade, virei síndico do meu prédio e consegui abaixar, o valor do condomínio, viu? Já comecei ali já a minha forma. Então, e aí depois eu fui para a faculdade. Então eu não sei, sinceramente, o curso de Direito nos dá talvez assim uma tendência para a política. A gente estuda o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. A gente começa a compreender qual é a atribuição de cada um. As pessoas misturam muito isso. A gente muitas vezes não entende que o poder legislativo tem a função de legislar, de criar as leis, seja no município, seja no estado, seja na federação. O poder judiciário julga o descumprimento dessas leis. O poder executivo executa o orçamento baseado na lei e também sendo limitado pela lei. E muitas vezes um prefeito, um governador, um deputado, ele não consegue fazer tudo que a população quer, muitas vezes por impedimento até legal também, né? E isso tudo acaba dando para a gente, num curso de Direito, essa compreensão, né, do que é as atribuições de cada poder. E aí eu acabei também entrando na seara política, fui candidato a prefeito de Bebedouro. Eu tenho um orgulho muito grande porque eu nunca tinha tido oportunidade, eu até
Poderia até, eu acho que até de repente fez falta para mim não ter passado pela Câmara Municipal. Hoje eu reconheço isso. Acho que uma experiência na Câmara Municipal ajuda. Você não tinha sido candidato a nenhum cargo anterior? Não, eu só fui a prefeito. Fui direto para prefeito. E aí em 2012 eu ganhei por 800 votos. Foi uma eleição com 7 candidatos na cidade, prefeito em reeleição, vice-prefeito em reeleição, que era candidato a prefeito, o ex-prefeito, o outro ex-prefeito. Eu tinha 7 candidatos. E eu tinha 36 anos. E eu tinha 1% na pesquisa. E aí, na época, Rodrigo Garcia, líder do Democratas, garantiu a minha legenda. Foram lá em São Paulo tentar pegar o Democratas para poder fazer as alianças locais, que isso é normal, né? Eu sei. É normal. Faz partido parte. forte. E eu era o candidato do Democratas na época. E Rodrigo Garcia, que olha só como que a vida da gente é um ciclo. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, à época ele era secretário de Habitação. E na época eu era o pré-candidato a prefeito de Bebedouro. E na época, os grupos políticos mais fortes, que já estavam praticamente eleitos, né, porque aqueles já se acham eleitos, né, Isso. foram lá buscar o DEM para vice na chapa. E o Rodrigo falou assim para a pessoa que foi lá, que eu não vou citar o nome aqui, Claro. para não ficar chato, né? Falou, ó, lá o nosso candidato é Fernando Galvão, a pré-candidato a prefeito. Aí a pessoa que estava lá na frente do Rodrigo falou assim para ele, mas como que vocês vão lançar um candidato desse? Como que vocês vão lançar um moleque desse que tem 1% na pesquisa? O Rodrigo falou assim, tô te falando aqui uma coisa que talvez eu nunca falei para ninguém. Uhum. O Rodrigo falou assim para a pessoa que estava lá. Ele podia ter 0,5%. Ele é o nosso candidato a prefeito de Bebedouro. A pessoa saiu de lá, veio embora. O Rodrigo me ligou. E falou, eu estava no meu escritório de advocacia, na rua São João, esquina com a Lucas Evangelista, lá em Bebedouro, no meu escritório de advocacia. Atendi o telefone, Rodrigo Garcia, secretário de Habitação, do governo de São Paulo. Imagina, eu lá em Bebedouro, recebendo a ligação do Rodrigo. Fernando, e contou a história, toda, do jeito que eu contei aqui. Você vai ser candidato a prefeito de Bebedouro mesmo? Falei, Rodrigo, depois disso que você me falou, Não tem como. eu já tinha uma certeza interior, agora que eu vou ser. Marcelo, eu tinha 1% da pesquisa mesmo, porque até eu tinha feito a pesquisa. Eu tinha 1% mesmo. Aí fui para a campanha. Lá na época era 3 meses de campanha, não é mais como hoje, 45 era dias, maior. né? Eram 3 meses de campanha. E fomos. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Aline. A Aline, ela andou comigo em 30 mil casas em Bebedouro. Eu me apresentando. Não é fácil. Eu falei assim, prazer, porque eu era um advogado, professor, mas política é diferente. Prazer, eu sou o Fernando Galvão, a minha proposta para Bebedouro é essa, a minha mulher junto comigo. Poucos candidatos a vereador, porque eu fui candidato só pelo Democratas. Ah, não teve coligação. Não. Ninguém Não, embarcou porque nessa não é. ideia. Aí nós fomos, andei 30 mil casas, todos os dias, as empresas de Bebedouro, conversando na área rural, ganhei por 800 votos. 7 candidatos. Uma escadinha, assim. Aí o outro com 600 votos atrás, uma escadinha. É um filme que passa na minha cabeça. E aí, fui para o governo, você não imagina a Câmara. Porque eu elegi pouquíssimos vereadores na época. Porque tinha pouco tempo de rádio, poucos candidatos a vereador. E aí fui. No começo da minha gestão foi muito difícil, porque eu tinha uma oposição muito forte, e você sabe. E graças a Deus, depois fomos construindo um trabalho. O Rodrigo me ajudou muito desde aquela época. É porque aí nesse momento precisa de De apoio, alguém com experiência para fazer esse trabalho, né? Aí ele me ajudou muito, nós começamos a construir um trabalho. Aí em 2016 fui reeleito por 72% dos votos. Eu tive 25 mil votos em Bebedouro. Voltaram os mesmos candidatos, mas graças a um trabalho e ao apoio da população que trabalhou com a gente, o mesmo vice-prefeito comigo, o
Dr. Rômulo, junto comigo, médico. Mantivemos o mesmo vício, a mesma equipe e fomos para a reeleição e ganhamos a reeleição. E olha como que a vida da gente é. Lealdade e gratidão. Essas duas virtudes que são fundamentais na vida das pessoas. Com certeza, Imagina dos tudo, né? políticos. O Lucas Serem, que é o atual prefeito lá, ele foi candidato a vereador comigo na primeira eleição de 2012. E ganhou junto comigo. Nós somos professores universitários juntos do Unifafib. E combinamos de ser candidato juntos na sala dos professores do Unifafib. Lucas Serem, lá em 2012. Aí ele veio para a prefeitura, aí ele foi eleito vereador, eu fui eleito prefeito. Ele sempre foi muito parceiro meu, amigo meu, muito competente. Eu chamei ele para ser meu secretário. Ele saiu da Câmara, entrou um outro vereador e ele veio para ser meu secretário. Ficou comigo 8 anos, todo esse tempo. Chegou aí no final da eleição, falou, agora é você. E a vice-prefeita, a Sebastiana, lá, era nossa líder de governo lá na Câmara, em 2012. Então, Sebastiana, agora é você de vice. Chapa pura de novo. Agora. Nessa agora, ganhamos a eleição. Ou seja, o mesmo grupo, a mesma linhagem, o mesmo estilo. Nós ganhamos 3 eleições seguidas em Bebedouro. O mesmo perfil, o mesmo estilo. Por isso, é possível fazer política de forma diferente. Eu acredito. Nós fizemos isso em Bebedouro. E isso tudo é uma satisfação. Aí o que aconteceu? Depois de tudo isso que aconteceu, o Rodrigo me convidou para trabalhar no gabinete do governador de São Paulo. Tá, mas agora nós vamos fazer um intervalo, você vai voltar, que você ainda tem coisas para contar para a gente da gestão lá à frente da prefeitura. Opa! Então a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo as novidades da ZNN One. Você que está acompanhando através da página da ZNN One no Facebook, pode estar mandando aí os seus comentários, as suas perguntas. A gente vai estar lendo aqui e o Fernando vai estar respondendo aqui. Rapidão, fazendo um intervalo aí, rapidinho a gente está de volta. Olá, já estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Hoje, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal de Barretos, Olímpia, Bebedouro e toda a nossa região. Hoje recebendo a participação, a presença aqui do Fernando Galvão, pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil. Né? Até quero que você conte essa história aí do como que foi, né, essa mudança DEM, União Brasil, a fusão com o PSL. Quero que você conta também, mas antes disso, eu quero que você conta mais sobre a sua gestão à frente da Prefeitura de Bebedouro. A gente sabe que você entrou, né, foi eleito em 2012, reeleito em 2016, mas assim, quais foram assim, os maiores desafios que você teve que encarar lá na Prefeitura, as maiores dificuldades que você encontrou e, claro, as conquistas, né, que você teve à frente do Executivo de Bebedouro? Eu acho que um dos maiores desafios que nós tivemos, não só eu, como os prefeitos que enfrentaram também a época, né, foi realmente uma crise econômica e uma crise política muito grave, né? Nós tivemos um período conturbado do Brasil, inclusive com o impeachment de presidente da República em 2014, né? Então, no início do nosso governo, foi 13, 14, o Brasil tinha dificuldades imensas, inclusive os municípios estavam numa situação muito grave. Eu me lembro de épocas, inclusive, que não tinha dinheiro para pagar 13º salário de funcionário. E eu tinha que, inclusive, muitas vezes lá na Prefeitura de Bebedouro, definir as prioridades para manter a folha de pagamento em dia, né, garantir o pagamento dos funcionários, porque realmente existia uma crise federal muito grande. Me lembro que tinham alguns momentos que a gente ia a Brasília, nós prefeitos, através da frente dos municípios, né, a Confederação Nacional dos Municípios, pleitear a ajuda do governo federal para cumprir a folha de pagamento dos municípios. Nós enfrentamos um começo de governo muito difícil. E foi isso justamente que deu para a gente essa responsabilidade de buscar na iniciativa privada, nas parcerias público-privadas, algumas saídas importantes, né? E eu digo que isso foi uma marca do nosso governo, tanto no primeiro governo como no segundo governo, porque a gente precisou buscar, dentro das instituições que existem,
saídas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui que, inclusive, impactam também na nossa região, né? Não existe um governo de uma cidade como Barretos, como Bebedouro e as outras que não impactam na região. Isso é natural. E quando a gente fala em lideranças, existem lideranças regionais, né? A gente não pode focar apenas numa cidade. Uma região indo bem, as cidades vão bem junto e vice-versa. E aí eu me lembro da primeira conquista grandiosa nossa que nós tivemos em parceria com o governo do estado, que foi o Hospital Regional de Bebedouro, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, a importância que ele representa para Barretos e região, hoje com muito mais força. Nós tivemos uma conquista muito grande lá na nossa cidade, que foi a FATEC também, né? A FATEC do agro, olha só como que eu consegui fazer a FATEC do agro lá em Bebedouro. A Copercitrus é a maior cooperativa agrícola do estado de São Paulo e a Credicitrus é a maior cooperativa de crédito da América Latina. E elas são sediadas em Bebedouro. E nós tínhamos que criar alguma alternativa, porque o governo ele não iria construir um prédio da FATEC naquele momento da crise econômica para colocar a FATEC. Nós tínhamos que arrumar uma saída. E eu, em parceria com a Copercitrus, nós conseguimos um investimento de quase 30 milhões de reais no prédio e equipamentos. O governo do estado entrou com os recursos humanos, professores. A prefeitura entrou com a parte de alimentação dos alunos e transporte dos alunos. E nós conseguimos fazer a ETEC, FATEC do agro dentro da estação experimental da Copercitrus. Então foi um estouro. Você já imaginou você conseguir fazer uma faculdade gratuita, um curso técnico gratuito em agronegócio? O da FATEC é Big Data no agronegócio. É fantástico, porque você capacita os próprios profissionais que trabalham na agricultura para fazer mais com menos, né? Você produzir mais, fazer as pequenas e médias propriedades, principalmente, a produzir mais com menos, usando tecnologia de precisão. Ou seja, como que eu iria conseguir isso sem a ajuda da Copercitrus, sem a ajuda do governo do estado e sem o apoio da prefeitura? Seria impossível. Então nós fizemos a triangulação e conseguimos lá a FATEC e ETEC do agro. O SENAC de Bebedouro, não sei se você conhece, Não. é um SENAC lindíssimo, um dos SENACs mais bonitos do interior de São Paulo. Na época eu doei o terreno do município e o Abraham Scheisman, que é presidente da FEComércio, me garantiu a construção de um edifício de 45 milhões de reais e um SENAC novinho em folha para a cidade. Ou seja, são parcerias que a gente chama não PPPs, né, porque as PPPs têm legislação própria, mas parcerias privadas, né, público-privadas, que fazem uma diferença muito grande. Então foram essas saídas que a gente precisou experimentar, né? Eu tenho um exemplo bem interessante, que inclusive um exemplo legal, que pode ser até copiado por outros municípios do estado de São Paulo, e eu tenho estimulado isso muito no Palácio dos Bandeirantes, enquanto assessor direto do governador, que foi até sábado agora, por conta da desincompatibilização, né? Favorecer essas iniciativas simples, como por exemplo, Ecopark. Eu criei um parque de pneus em Bebedouro, que tem em todas as praças e no Sambódromo de Bebedouro, um parque de pneus pintados, super coloridos, que é muito interessante. Quem é da região e já foi ali no Parque da Família, são pneus de tratores, pneus de caminhão bem grande, que você faz balanços, que você faz gangorra, que você faz casinhas. Você não imagina o estouro que é. A quantidade de crianças e famílias que vão todo final de semana lá em Bebedouro no Parque da Família. E um parque de pneus que não custa praticamente nada. E aí você, lógico, tem que furar ele, tem que tirar para não ter água, tem toda uma questão de madeira, ferro. Então o Murilo Montemor, que era o nosso ambientalista da Secretaria de Educação, me ajudou nesse projeto e nós fizemos um projeto que tomou conta das praças de Bebedouro, das escolas de Bebedouro. Eu tenho mais de 20 ecoparques da cidade feito de pneus. Ou seja, esse projeto barato ganhou o prêmio Mário Covas, em São Paulo. Eu recebi das mãos do governador como o projeto de maior repercussão ambiental do estado de São Paulo a custo zero. Ou seja, a gente tem que se reinventar, né? Então foi isso mais ou menos que nós tentamos fazer. E tem muitas ideias legais, né, de reutilizar pneu e algumas coisas, né? De materiais, aqui em né? Barretos teve alguns anos aí, na gestão do Guilherme Ávila, teve as garrafas PET na decoração natalina. Parece que em Santa Fé do Sul faz. Sim, e é cada um criando né? a sua criatividade. É fundamental. Eu acho que o governante precisa pegar momentos difíceis e se reinventar. Você quer mais a pandemia que nós passamos? Tivemos que nos reinventar. Então,
E o resultado é muito interessante. Muito envolve as pessoas. Mesmo que não houvesse a questão ecológica, sim, o resultado é interessante, né? Eu vou te dar um outro exemplo simples, que inclusive foi idealizado pela minha esposa, pela Aline. Um projeto chamado Mãos de Fadas. Olha só que coisa mais legal. Inclusive eu falo isso muito em São Paulo e muitos municípios acabaram adotando. A prefeita Pétala de Caçapava, ela pegou o projeto e fez lá. A Aline teve uma ideia tão legal, no inverno, nós estamos agora no inverno, ela conseguiu doação de lãs da Círculo, que produz da fábrica. E aí ela convocou pelo rádio e pelos meios de comunicação da cidade crocheteiras, senhoras de idade, que gostam de fazer crochê, gostam de fazer cachecol, mantas, gorros, e convocou as fadas madrinhas, mãos de fada, as fadas madrinhas. Isso lá atrás, 2014. Você não acredita, nós arrumamos umas 300 fadas que produziam permanentemente gorro, cachecol, luva, mas produzindo um monte com a lã que a Círculo doava. Elas produziam em casa, tudo colorido, diferente. E quando chegava na época do inverno, a gente distribuía para as creches e para os asilos mantas, cachecóis, luvas. Dessas 300 crocheteiras, chamadas fadas madrinhas. E nós levávamos elas para entregar nos asilos e nas creches. Se você visse a alegria daquelas senhoras de idade, podendo ver, vocês não têm noção a quantidade de roupinha que ia, sem gastar R$1. E a alegria de uma pessoa de idade, uma idosa, que fez o crochê e entregou para uma criança, para um idoso, você não tem ideia. Mãos de Fadas, um projeto que impactou, marcou época lá em Bebedouro. Por isso que eu acho que muitas vezes as saídas elas estão na criatividade, na inovação, e eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo isso pode ser replicado para o estado inteiro. A gente precisa ter lideranças que repliquem inovação, que consigam mostrar aquilo que já foi feito, ou aquilo que deu errado também, né? Para a gente poder construir aí, se Deus quiser, um estado cada vez melhor, os municípios cada vez melhores. Agora, como resultado, né, desse trabalho que você fez à frente do Executivo em Bebedouro, na última semana você recebeu um título, né? Foi na semana passada? Semana passada, sexta-feira. Cidadão Benemérito? Primeiro que não foi eu que fiz sozinho, né? Eu tive uma equipe muito grande e eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que me ajudaram. Desde a minha família, que aguenta comigo. Ser político não é fácil no Brasil, né? Vocês sabem muito bem como é que é. Mas eu quero agradecer a toda a minha equipe da prefeitura que me acompanhou desde lá de trás e as pessoas que a vida inteira me acompanharam, não só quem trabalha diretamente, mas as pessoas que estão até mais distantes. Muitas vezes uma pessoa que te dá uma ideia, que te dá uma orientação, que te dá uma sugestão, que te dá um conselho, ela te ajuda no seu dia a dia, né? E graças a Deus eu sempre mantive uma excelente relação com a população, com a comunidade, sempre fui um prefeito muito presente no dia a dia da cidade, né? Estando em vários lugares, ouvindo muitas pessoas. Então eu agradeço demais a essas pessoas que me ajudaram. E a semana passada, o nosso governador Rodrigo Garcia recebeu o título de cidadão bebedourense, o deputado Geninho Zuliani recebeu o título de cidadão bebedourense também, e a Câmara Municipal me otorgou de cidadão benemérito, até por conta dessas conquistas que aconteceram, não só no caráter local, né, no caráter regional também. E eu fiquei super emocionado, super feliz. Tive a presença lá de muitas lideranças, tiveram mais de 15 prefeitos da nossa região lá prestigiando o evento, mais de 50 vereadores presentes, uma cerimônia que contou com o Henrique Prata, aqui o presidente da Fundação. Eu até ia citar, ele fez um discurso lá. Bastante eloquente. Te elogiou bastante. Eu quero agradecer a você, Henrique, pela liderança que você tem na saúde pública do estado de São Paulo e pelo que nós fizemos juntos na pandemia, né? O Henrique assumiu os primeiros leitos de UTI do Hospital Estadual de Bebedouro e nós tivemos 1000 vidas salvas no Hospital Regional de Bebedouro, inclusive vidas de Barretos. Nós vamos rodar um vídeo que você fez junto com o Henrique. Vamos ver o que os meninos vão rodar o vídeo. Eu imagino o tanto que o Fernando é uma ferramenta do Hospital do Amor, é uma ferramenta para uma região, não é uma ferramenta para o município de Bebedouro. É isso que as pessoas da região precisam entender. É difícil a gente encontrar uma pessoa que enxerga a importância de todos os serviços que são públicos de uma só instituição. Um hospital que vai ser a grande solução da região, porque ele vai diminuir o volume de Barretos
e vai dar uma qualidade superior à medicina daquela do norte do estado de São Paulo, um hospital de primeiro mundo, que você, e eu também junto com você, construiu esse sonho. Então não seria, no momento nenhum, mais justo que nós dois estar comemorando. Muito obrigado pelo que você fez pelo Hospital do Amor. Você pode contar comigo sempre, Henrique. Obrigado. Estamos juntos. Tá aí então a fala do Henrique, né? Ele falando aí da importância que você teve. Parece que você foi meio que lutou aí no convencimento dele também de abraçar a causa do hospital regional, né? O hospital vai fazer a gestão, né, do hospital. Marcelo, foi uma história bem interessante, porque o Hospital Estadual de Bebedouro, que não é de Bebedouro, é de toda uma região, porque é um hospital que vai atender 30 municípios da nossa região, inclusive Barretos, foi uma conquista de 2014, do nosso primeiro mandato, né? E na época, eu precisava conseguir a doação de um terreno para construir, e eu consegui a doação do Cutrale, do José Luiz Cutrale, né? Todo mundo conhece. E ele me doou o terreno, nós conseguimos a construção do hospital regional. E aí veio a pandemia, quando o hospital estava ainda terminando a sua obra. E eu, conversando com o Rodrigo Garcia, vice-governador, já à época, falei, Rodrigo, nós precisamos abrir, porque nós não temos leitos de UTI pública em Bebedouro e a região está precisando muito, né? A Santa Casa de Barretos não estava dando conta, Nossa Senhora não estava dando conta, estava explodindo a pandemia e eu... Imagina, em Bebedouro nós temos um hospital municipal. Não tinha condições de ter UTI no nosso hospital municipal. Nós só tínhamos as UTIs privadas da cidade e região. Eu era presidente do CODEVAR, o Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que congrega 30 municípios hoje. Imagina a minha responsabilidade naquela época como presidente de um consórcio que estava liderando todas as decisões da pandemia na região inteira. Os decretos que faziam nos municípios eram todos liderados pelo CODEVAR, e eu era o presidente do CODEVAR. O que eu fiz? Eu vim aqui a Barretos, me reuni com o Henrique Prata e pedi encarecidamente para ele, por conta da estrutura que ele sempre teve, da agilidade, da competência, da eficiência, eu pedi para ele, Henrique, você consegue abrir leitos de UTI a toque de caixa em Bebedouro, mesmo com o hospital ainda não concluído? Ele falou, Fernando, eu entendo a sua angústia, eu vou fazer o máximo que eu puder. E aí realmente, assim, nós fomos a São Paulo, ele e o Rodrigo Garcia, fechamos a contratação emergencial, e aí ele assumiu o hospital de Bebedouro para atender toda a nossa região, e aí abrimos os primeiros leitos de UTI. Nós tivemos 1000 vidas salvas naquele hospital, 1000 vidas inclusive de barretenses aqui, de toda a nossa região. E aí depois, quando a pandemia foi diminuindo, o nosso hospital ele precisava ser concluído, né? E aí foi feita uma nova licitação para terminar as obras do hospital. E agora, recentemente, abrimos a licitação, o chamamento público, para a gestão integral do hospital. E eu torcendo muito, né, para que a gestão continuasse nas mãos de Henrique Prata. E fiz todo o nosso esforço, é claro que é uma licitação, é uma concorrência. O Henrique concorreu com grandes nomes da medicina no estado de São Paulo, apresentou toda a sua qualificação técnica, concorreu lá na Secretaria de Saúde, e a semana passada foi anunciada a vitória da Fundação Pio XII para fazer a gestão do hospital regional. Então você imagina a minha alegria de ter conseguido iniciar essa história junto com ele. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Henrique, pelos profissionais do Hospital de Amor, por todos os funcionários que trabalham tanto aqui em Barretos, na Santa Casa, que trabalham na Nossa Senhora, que trabalham no Hospital do Amor, que trabalham no Hospital de Bebedouro. Por quê? Esse intercâmbio de pessoas da saúde foram fundamentais nesse momento da pandemia. E agora vão ser mais fundamentais ainda. Por quê? Nós teremos um hospital regional, referência de 30 especialidades, que vai diminuir muito o volume de atendimentos da Santa Casa de Barretos, que fica com um volume maior, porque ele acaba recebendo pacientes de toda a nossa região. E o hospital nosso de Bebedouro vai ser um grande colaborador e entrar na rede de atendimento da região. Por isso que eu digo que o hospital não é de Bebedouro, é o hospital da região, que vai conseguir contribuir com todos os 30 municípios, né? Você imagina a quantidade de pessoas impactadas. E além do que, um hospital que vão ter 900 profissionais de saúde trabalhando ali dentro, fora os postos indiretos. Então você imagina o que isso vai impactar na geração de emprego, no desenvolvimento econômico, para a região inteira,
e aí nas mãos ainda da Fundação Pio XII. Então eu quero aqui agradecer a todos os funcionários da Fundação Pio XII, os médicos, enfermeiros, profissionais. Estou muito feliz com essa parceria. Acho que a saúde pública é uma bandeira importantíssima na região. A saúde pública precisa ter um padrinho de verdade, precisa ter alguém que defenda, que busque parcerias, que tenha realmente essa visão mais clara de quem já passou por dificuldades. E o Henrique me ajudou muito naquela época, continua ajudando, e eu quero servir a saúde pública da região, quero ajudar na saúde pública da região, com os meus relacionamentos, com a relação que nós temos com o governador de São Paulo, com a relação que nós temos com a Secretaria de Saúde de São Paulo, para colaborar demais com esse atendimento em rede da saúde pública de toda a nossa região e da DRS de Barretos, inclusive, que congrega tantos municípios aqui de toda a nossa região. Bom, então vamos fazer mais um rápido intervalo. Na volta a gente vai ler que tem bastante comentário aqui, Opa. bastante mensagem. Estamos à disposição. E podem fazer a pergunta que vocês quiserem, viu? O que vocês quiserem fazer aí, estou à disposição. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos estar lendo aí os comentários da galera que está participando através do Facebook. Você que está acompanhando através da página oficial da ZNN One no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo as novidades da ZNN One, né? Curtir lá, né? Deixa seu curtir lá pra gente também. Rapidão, a gente está de volta com mais bate-papo aqui com o Fernando Galvão. Hoje, trazendo a participação do pré-candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal de toda a nossa região. Você que está nos acompanhando através do YouTube, vai lá, se inscreva no canal da ZNN One, ative o sininho, deixe seu curtir. Você que está nos acompanhando através da página da ZNN One pelo Facebook, deixe o seu comentário, né? Pode também estar mandando as suas perguntas. É o último bloco, ainda dá tempo de você estar aí fazendo a sua pergunta para o nosso convidado, Fernando Galvão. Fernando, o pessoal está mandando mensagens aqui. Deixa eu abrir aqui. O Alex Santos. Doutor Galvão, conte com a quebrada aqui da Zona Sul. Sucesso para você, irmão. O Magner Augusto. Fernando Galvão tem meu respeito, minha admiração, minha lealdade, me ensina muito todos os dias. O Flávio Rodrigues Porto. Estamos aqui em Viradouro te acompanhando, grande professor e político, grandes conquistas aqui para minha cidade. O André Luiz Palazzo, quanta gratidão, sempre pensando no seu próximo. André de Jaboticabal. O André Palazzo de Jaboticabal. Ah, o Palazzo é o nome, para quem gosta de chopp, né? Esse nome é famoso. Grande amigo. Ele é a Tati. A Tati é professora aqui em Barretos. Ah, tá. Marcela Jordana, ela tá falando aqui, ó, chega a arrepiar a fala desse grande homem, Henrique Prata. Parabéns, Galvão, por essa conquista. O Marcos Palmeira está assistindo aqui junto com a gente. Rogério Valverde, vamos em frente com o Galvão. O André Luiz Palazzo de novo. Ó, Fernando, faz acontecer, um trabalho incansável. Grande vitória em seu hospital regional. A região agradece seu empenho. Tem outras mensagens aqui. Bom, tem algumas mensagens aqui. Eu vou ver como é que eu faço para abrir aqui, que eu estou apanhando. Daqui a pouquinho a gente lê. E agora, a questão que acontece muito aqui, principalmente aqui em Barretos, né, que a gente tem acompanhado já em outras eleições, o grande número de candidaturas, né? Então sai muitos candidatos. Isso tem sido apontado como um dos principais fatores para que dificulte, né, a eleição de representantes daqui da cidade, às vezes da região, na Alesp, principalmente na Câmara dos Deputados. Lá em Bebedouro, como está essa questão porque isso acontece porque são vários grupos políticos, né, dentro da cidade, né? E lá em Bebedouro, como que está essa questão, você com os vários grupos políticos que tem lá em Bebedouro, ou lá não tem muitos grupos políticos, como está isso em Bebedouro? Marcelo, primeiro que a gente precisa fazer uma reflexão muito clara, que não pode existir a candidatura de um candidato de uma cidade. O candidato é o candidato de uma região. Isso é muito importante. E a gente precisa começar a refletir muito fortemente. Aproveito essa oportunidade aqui para falar com vocês de uma forma muito franca. Nós precisamos de uma região fortalecida que tenha voz em São Paulo. Eu te falo isso com muita franqueza, porque eu trabalhei trabalho, né, mas o meu cargo até o meu afastamento agora foi em sábado,
um ano e meio com o governador de São Paulo e eu sei da importância de ter um interlocutor da região no Palácio Bandeirantes. Quantas coisas nós não ajudamos a liberar, inclusive para Barretos. Já é um trabalho parecido com o de deputado, né? Porque quantas coisas que nós conseguimos liberar para Barretos nessa interlocução. Quantas vezes que não recebi a prefeita lá no gabinete, quantas vezes que o Henrique Prata não foi lá no nosso gabinete, quantas vezes lideranças como vereadores, amigos, parceiros da nossa região e de Barretos, sendo interlocutor também lá no Palácio Bandeirantes. Então, o que acontece? Nós temos que pensar regionalmente, não pode existir candidaturas de cidades, né? Nós temos que pensar um pouco mais amplo, né? Veja bem, eu fui prefeito de Bebedouro e fui convidado para trabalhar no gabinete do governador de São Paulo. E trabalhei, estou lá, estou afastado no momento por conta da desincompatibilização, mas quando você passa a ter um atendimento e um trabalho regional, você acaba ajudando muitas cidades. Eu atendi, durante todo o período que eu tive com o Rodrigo Garcia, quase que uma boa parte dos prefeitos do interior de São Paulo. Lá no gabinete. Não só daqui da região. Não, do estado todo. Sendo interlocutor, sendo... Agora, na sexta-feira, teve lá na Câmara Municipal o prefeito de Franca. O prefeito de Franca, nós fizemos um atendimento e nós conseguimos emplacar um hospital estadual para Franca. Uma estrada chamada Rio Negro e Solimões, que fazia 50 anos que não era pavimentada. Ou seja, o Alexandre, prefeito de Franca, uma cidade de mais de 350 mil habitantes, ele foi lá, usou a palavra em nome dos prefeitos lá na Câmara e falou: Galvão, agradeço a você, ao governador Rodrigo Garcia, pelo Hospital Estadual de Franca. Ou seja, você é um interlocutor dos municípios. Ou seja, nós não podemos pensar de uma candidatura de cidade. Temos que pensar numa candidatura regional. E dentro dessas candidaturas regionais, quem seriam os nomes que têm condições de representar regionalmente e que tenham condições de ter uma base eleitoral suficiente? Por isso que eu defendo e acho que nós temos que fazer isso nessas eleições. Nós não conseguimos aprovar o voto distrital. O que é o voto distrital? Para a gente poder entender um pouco da reforma política. O voto distrital é quando você vota em candidatos da região. Isso. E aí você elege candidatos regionais e candidatos que estão em consonância com as demandas da região. Porque você vai votar num candidato lá de longe, vai apoiar um candidato de uma cidade de 300 quilômetros daqui, vai apoiar um candidato de São Paulo. Gente, vamos ser franco aqui. Eu sou uma pessoa objetiva e pragmática. Quem me conhece, quem trabalha comigo há um certo tempo, sabe o que eu estou falando. Como é que você vai conseguir fazer um bom trabalho regional se você apoiar um candidato 200, 300 quilômetros daqui? É claro. Agora, se existe uma candidatura regional, uma candidatura que tem consistência, que tem história, que tem trabalho, que já ajudou, vamos pensar juntos nas pessoas que têm chances, e não são só chances eleitorais, são chances de relacionamento. Porque política é relacionamento. Eu tenho orgulho de ter sido o braço direito do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O Rodrigo começou comigo há 25 anos atrás. E ele que segurou a minha primeira eleição de prefeito, eu acabei de contar aqui para você. A vida é um ciclo. As coisas não acontecem por acaso. Ele me ajudou a ser prefeito lá em 2012, quando eu tinha 1% na pesquisa. E até sábado eu trabalhava no gabinete do governador de São Paulo. Por quê? Lealdade, gratidão, relacionamento, vínculos. Então, vamos pensar juntos, já que não foi aprovado o voto distrital na reforma política, vamos praticar o voto distrital na urna. Escolha os candidatos da tua região. Escolha os candidatos que têm condições de te representar. Não adianta querer votar num candidato 200, 300, 400, 500 quilômetros. Por quê? Porque ele vai ficar a 200, 300, 500 quilômetros de você. Dos problemas da cidade, dos problemas da região. Nós temos que pensar juntos. É momento de esquecer as diferenças. Não existe candidato da cidade A, B ou C, Marcelo. Eu preciso ser franco com vocês aqui. Não existe isso. Você pega vários candidatos que tiveram as suas experiências como prefeitos das suas cidades e que viraram deputados porque tiveram essa liderança regional. Nós não podemos pensar assim. Não é porque muitas vezes você tem um vínculo. Eu fui prefeito de Bebedouro. E hoje, graças a Deus, tive essa oportunidade de ser um dos braços direitos do governador de São Paulo. E trabalhando para toda a região. A nossa carreira política, ela começa de um jeito. E
ela passa por outras demandas, né? Então, vamos tentar refletir juntos, vamos praticar o voto distrital na prática, mesmo ele não sendo lei. Porque isso é importante para a nossa região. É fundamental. Eu digo para vocês com muita franqueza, uma região que tem um deputado, ela tem grandes chances de desenvolver muito mais. Vocês sabem, aqui eu quero fazer uma referência ao deputado Web Rezec, que foi deputado aqui de Barretos e foi também o deputado lá da nossa cidade de Bebedouro. Porque na oportunidade, quando ele foi deputado, ele colaborou com toda a nossa região. Seja no investimento nas rodovias, seja no investimento na saúde, seja no investimento na geração de emprego e renda, na oportunidade, no seu momento certo, na hora certa. Só que agora é hora de inovar, de dar oportunidade para outras pessoas, mas nós precisamos ter essa convicção e essa consciência. Não se cria candidaturas locais. E aí que eu defendo essa questão do voto distrital, para a gente poder praticar ele, mesmo que ele não seja lei. Aí você me pergunta de Bebedouro. Eu fico feliz de poder ter sido eleito, reeleito e ajudado na eleição do sucessor, né? que continuou o nosso legado. 3 eleições seguidas. Fazer o sucessor é um atestado de aprovação, né? Eu fui eleito numa dificuldade, como eu te falei, 800 votos. Depois, a reeleição minha foi com 72% dos votos. Eu tive mais de 25 mil votos na minha cidade. E depois elegemos o sucessor. Então, foi 3 eleições seguidas. E foi numa época que muitos... Porque reeleição parecia que era uma coisa fácil. E teve muita gente que... Por conta da crise econômica, quase não teve. Porque não conseguiu ter aquele desempenho todo, né? Quase não teve, né? Mas você citou aí o Dr. Web Rezec, e eu até ia citar o Geninho, que esteve lá também, né, nas homenagens. Prefeito de Olímpia. É importante terminar a gestão com uma aprovação alta, porque assim, a candidatura é regional, mas se você não tiver uma aprovação dentro do seu município, uma votação em peso, fica mais difícil, né? O Geninho, a percepção que a gente tem é que ele teve uma aprovação muito grande, né, na gestão dele à frente do Executivo em Olímpia, e posteriormente conseguiu uma eleição para deputado federal. Eu acho que a gente tem que pegar essas referências como exemplos, né? O Geninho foi prefeito de uma cidade menor que Bebedouro. Olímpia é menor que Bebedouro. Uhum. Foi prefeito, foi reeleito, eu fui prefeito com ele, era o meu primeiro mandato, era o segundo dele. Uhum. Ele foi presidente do Codevar, eu fui presidente do Codevar também, que a gente juntos fizemos o Codevar. E o Geninho foi convidado para ir para o Palácio dos Bandeirantes, para o governo do estado também. Na época, o Rodrigo Garcia era secretário da Habitação. E levou o Geninho para o governo. E Geninho trabalhou também no governo 1 ano e meio, como nós trabalhamos, e fez essa boa relação também com o estado todo, e ganhou a eleição para deputado federal, a primeira. Ou seja, é possível. Isso, é possível. Com certeza. A nossa região ter representantes. Então, aquilo que eu volto a repetir, nós não podemos pensar em candidaturas locais. As candidaturas locais com intenção apenas de fazer o nome ou de apenas tentar deixar o nome na mídia, isso tem que repensar. Eu falo para você porque eu fui convidado para ser candidato a deputado na minha cidade e não fui. Para ser prefeito, eu não passei pela candidatura a deputado federal, estadual. É muito comum isso. As cidades de médio porte tem essa ideia de que para você ser prefeito, você usa uma candidatura para deputado estadual para deixar o seu nome na mídia, e aí daqui 2 anos vem a candidatura de prefeito. Então, teu nome está na mídia. Eu te garanto, Marcelo, te garanto com toda a franqueza do mundo, eu fui convidado para ser candidato a deputado estadual lá em Bebedouro, porque o meu nome já estava sendo circulando, e eu falei, eu não vou sair, porque eu não tenho chance nenhuma de ganhar. Uhum. Eu não vou enganar a população. Eu não vou enganar o meu eleitor para simplesmente ser candidato por um interesse pessoal meu. Ah, eu quero ser prefeito na próxima eleição? Vou lá, colocar minha plataforma, não preciso criticar ninguém, atacar ninguém, ofender ninguém, vou lá, mostro aquilo que eu quero fazer para a cidade. E aconteceu comigo. Eu não fui candidato a deputado estadual e fui eleito prefeito de Bebedouro. E depois fui reeleito prefeito. Então, nós precisamos pensar a política de uma forma diferente. Regionalmente, as candidaturas locais, elas precisam ser repensadas de modo a tentar buscar alternativas que a gente possa juntos buscarmos melhorias para as nossas cidades da nossa região. Eu tenho certeza
que se a gente aplicar o voto distrital na prática, eu vou defender isso com unhas e dentes. Não existe voto distrital na legislação? Não tem problema. O eleitor pode fazer por conta própria. Eu serei um defensor contumaz do voto distrital de fato. Eu que fiz direito, né? Você pode ter o voto distrital de direito, que é aquele que está na lei. Está né? na lei. Então vamos praticar o voto distrital de fato. Ou seja, já que não existe na lei, vamos ter a consciência da força da nossa região para conseguir fazer isso funcionar. Vocês vão ver como que isso pode fazer diferença para todos nós. É uma questão de consciência, de saber o seu momento e saber que a gente pode fortalecer e unir uma região inteira. Bom, você falou aí várias vezes, né, essa sua longa história, esse relacionamento com o Rodrigo, né? E o Rodrigo vem crescendo aí nas pesquisas. Você acha que ele já está... As pessoas já estão conhecendo bem o Rodrigo, já em todo o estado de São Paulo? Você acha que ainda tem um pouco de desconhecimento? Tem mais o que crescer ainda? Marcelo, internautas, pessoas que estão acompanhando esse nosso bate-papo, esse nosso ponto de vista, né? Eu vou te dizer o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista que eu posso dizer e testemunhar com tranquilidade, com sinceridade, com convicção. Eu conheço o Rodrigo Garcia há 28 anos. Né? Nós sempre fomos do PFL, depois o PFL virou Democratas, depois o Democratas virou União Brasil. Que agora é uma nova formatação, mas é todos do mesmo grupo político. Né? Isso. O que eu quero dizer para vocês, o Rodrigo é uma pessoa extremamente preparada. Ele é jovem, ele tem 48 anos, porém ele é uma pessoa experiente. Isso aqui é uma coisa mais interessante na vida, de você pegar um jovem que tem cabeça inovadora, mas que tem uma experiência muito grande por ter passado por diversas secretarias, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal, foi vice-governador e governador. Aí você pega esse cara que é jovem, tem 48 anos, você já imaginou o que a cabeça dele tem, fervilhando, de querer mostrar serviço, de querer mostrar que consegue mais? Você entende? Eu acho que a gente tem que ter essa visão. O Rodrigo, ele precisava ser apresentado para a opinião pública. E a chance que ele está tendo é agora. Você viu no Roda Viva, ele participando segunda-feira? Vi. Quem viu quem ele é. Ele foi esnucado por muitos jornalistas, que é direito do jornalista fazer, tem que fazer mesmo, tem que esnucar, tem que ver se o cara está preparado ou não, e ele se saiu muito bem de tudo, de uma forma muito serena. O Rodrigo é sereno, eu trabalho com ele diretamente, dentro do gabinete dele, então eu convivo com ele todos os dias. E eu posso te testemunhar isso com muita clareza. O Rodrigo, ele tem uma forma de administrar, ele é gestor e político ao mesmo tempo. A coisa mais difícil na política é você conseguir um técnico e um político juntos. Ou o cara é muito técnico, ou o cara é muito político. Quando você junta essas duas características, que é aquele que entende o lado da política, mas também que entende o lado da gestão, aí você chega no mundo ideal. Né? Eu tenho certeza que o Rodrigo vai crescer mais ainda nas pesquisas. Nós temos, inclusive, um acompanhamento interno, né? A gente tem uma equipe muito grande de pré-campanha e a gente sabe o que pode acontecer. E está se avizinhando um crescimento exponencial, porque ninguém sai de 3 para 13 em tão pouco tempo e que isso não permaneça no crescimento. Por quê? Existem questões de tendências. Né? Se uma pessoa que passou a conhecê-lo, passou a votar ou ter a intenção de votar, esse número de pessoas passa a crescer dia a dia. É diferente de alguém que já tem um teto nas pesquisas e que a tendência é só cair. Porque as pessoas já conhecem, já sabem quem é. Quem ia opinar por ele já opinou, não vai mais. Por isso que eu não tenho dúvidas nenhuma de que São Paulo precisa continuar em boas mãos. Né? São Paulo é um estado importantíssimo. Eu digo para você porque eu participo ativamente, fui em todos os governos na área do estado, estive em Marília, estive em São José dos Campos, estive em Prudente, estive em Franca, em Araraquara, Ribeirão Preto, Barretos aqui, que foi aquele governo na área que nós fizemos, né? Participei de tudo, a questão nós estamos renovando a frota de todas as garagens municipais, recurso para asfalto, a questão de investimento na saúde, participei de decisões importantíssimas, né? Dentro do Palácio dos Bandeirantes,
para decidir o rumo, muitas vezes, de municípios em situações difíceis. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que São Paulo precisa continuar capitaneando um grande desenvolvimento, principalmente no interior. E mais, o Rodrigo é de São José do Rio Preto, ele nasceu em Tanabi. Tanabi. Nós temos uma grande chance de ter um governador do interior, um governador raiz. Próximo aqui da gente. Do lado, né? E um governador muito próximo da gente, você imagina. O relacionamento que ele tem com a gente, né? Eu trabalho com ele há 25 anos, né? A relação que os prefeitos da nossa região também têm com ele, construíram com ele. Então é uma grande oportunidade, né? Que eu tenho oportunidades que a gente não pode perder na vida, né? E eu fico muito feliz, muito grato a essa oportunidade que ele me deu de trabalhar ao seu lado, de aprender com ele também, de colaborar com todos os municípios da região, inclusive Barretos, em todo esse tempo que estive no Palácio Bandeirantes. Bom, a Fátima Alonso mandou mensagem aqui também. O interior tem recebido muita atenção e conquistas do governo de Rodrigo Fátima Garcia. de Campinas. Daniela Nascimento, ele levou emprego e saúde para Bebedouro e região. Candidato de excelência, Daniela Nascimento falando ainda. Murilo Montemor Souza, vamos em frente, Fernando Galvão. Tem algumas mensagens aqui. É um grande parceiro do Ecopark que eu falei para você. O Murilo? Isso. Tá. Tem algumas mensagens aqui que eu não estou conseguindo abrir. Mas depois o Fernando pode estar entrando lá, dar uma olhada. Respondendo uma a uma, Isso. agradecendo inclusive a parceria de tantos amigos e tantos parceiros aí Tá. todos os anos. Bom, a gente vai já chegando na reta final aí para encerrar o programa. Você pode estar deixando aí uma última mensagem aí. A gente até passou um pouquinho do tempo, mas pode ficar tranquilo, pode falar à vontade aí suas últimas considerações. Marcelo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu, né? Você entrou em contato comigo já há um certo tempo, né? Eu estava... Aliás, mandar um abraço pro Edelcio, que ele que passou o contato. Obrigado, Edelcio. Obrigado mesmo pelo carinho e pela parceria. Quando você me mandou uma mensagem, eu estava, inclusive, dentro do nosso gabinete lá no Palácio dos Bandeirantes, né? E eu me lembro direitinho no dia que você me passou a mensagem, me convidando para... Porque no Instagram você não responde, né? Eu mandei no Instagram, aí eu falei, o Edelcio vai me salvar. Então eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de falar um pouquinho com vocês sobre a importância de se refletir a política. A boa política, no sentido de nós entendermos que nós precisamos da política para o desenvolvimento das nossas cidades. Não adianta negar a política. As pessoas muitas vezes falam, eu detesto política e detesto políticos. Não vou votar em ninguém, não quero nem saber disso. Nós precisamos pensar muito friamente, porque é através do processo político que você tem uma melhoria de vida ou não. Não adianta, é assim que é o processo democrático. O processo democrático é feito de escolhas. E a gente tem uma grande oportunidade na nossa região que nós não podemos perder. Eu quero mais uma vez aqui reiterar o nosso compromisso com toda a nossa região por conta do trabalho que já foi feito lá atrás, desde quando eu fui presidente do Codevar. E a minha relação com os 30 prefeitos da nossa região sempre foi uma relação muito boa. Quero dizer mais uma vez a importância da saúde pública e da melhoria e dessa bandeira que nós temos uma grande oportunidade de conseguir alavancar ela ainda mais. Já que nós temos aqui o Hospital do Amor, já que nós temos aqui Henrique Prata, Fundação Pio XII, e agora teremos mais um hospital estadual para a nossa região, dando oportunidade de emprego, renda para muita gente e melhorando a saúde pública, que é realmente um grande problema pós-pandemia. Quero dizer a vocês que a pandemia nos fez enxergar muitas coisas. Vocês viram a quantidade de cirurgias represadas que ficaram, a quantidade de pessoas não atendidas por conta da pandemia, e nós precisamos pensar nisso seriamente. E eu tenho me debruçado nisso. Vocês viram o esforço que nós fizemos para abrir o hospital regional e a parceria com o Hospital do Amor, com a Santa Casa e com todos vocês aqui de Barretos. E mais uma vez uma alegria de ter passado durante mais de 15 anos pela faculdade aqui de Barretos, dando aula no período diurno e noturno,
Eu, quantas vezes aqui na frente do Unifeb, esperando o ônibus para levar os meus alunos para Brasília, eu levava eles para o Supremo Tribunal Federal, levava eles para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para eles entenderem na prática como funcionavam os poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós passávamos 4 dias. Se eu, de repente, tivesse aberto essa pergunta aí nos seus internautas, você pode ter certeza que sairia alguém falando. Eu levei durante anos essa viagem técnica de Brasília, que era uma referência, todo mundo queria ir para essa viagem, porque era a viagem do professor Galvão. Eles falavam assim, a viagem do professor Galvão. E essa viagem era tão interessante, isso me traz uma lembrança muito forte. Quando eu passo aqui em frente ao Unifeb, eu me lembro daqueles ônibus saindo, eu levava tantos alunos da nossa turma de manhã, de noite, e lá eles voltavam completamente diferentes do que eles iam, porque eles aprendiam na prática aquilo que entendiam na teoria. E eu lembro no meu íntimo quantos alunos, quantos amigos que nós tivemos e nós criamos nessa relação. Por isso que eu agradeço a Barretos também a minha formação profissional. Você já imaginou? Eu comecei a dar aula aqui, dividindo a disciplina com o Dr. Neyton Fantoni Júnior, moleque, como eu disse para você, tinha cabelo ainda, e hoje eu tive essa oportunidade de, mesmo não podendo mais estar na área acadêmica, levar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu amadureci, aquilo que eu tive de parcerias para a vida pública e tentando continuar essa missão que a gente tem. E aí eu te respondo lá na frente, quando começou isso na tua vida e que eu fui presidente do centro do Grêmio Estudantil, depois síndico de prédio, depois prefeito e depois assessor e braço direito do governador de São Paulo, tudo só é possível por conta de uma palavra, chamada dedicação. Nada na vida que você faça não possa ser que você não faz por dedicação. Eu sou um cara extremamente intenso em tudo que eu faço, gosto de buscar parcerias, a gente constrói as coisas sempre juntos e termino a frase aí de Freud, que a gente é feito de carne e osso, a gente chora também, a gente ri, a gente fica triste, mas tem hora que a gente tem que ser de ferro para conseguir enfrentar todos os desafios da vida. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, então agradecê-lo mais uma vez por ter aceitado o convite, participar aqui do Ponto de Vista. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também você que nos acompanhou através da página da ZNN One no Facebook e também pelo canal oficial da ZNN One no YouTube. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais uma entrevista. A entrevista aqui com o Fernando Galvão vai continuar permanente lá na página do Facebook e no YouTube. Quem quiser, quem não pôde assistir, né, ao vivo, poderá estar acompanhando aí em outro horário, em outro dia. Até semana que vem. Muito obrigado.